Nesse vídeo eu vou falar sobre 5 vieses que sabotam seus investimentos. Lembrando que eu tenho a Start Grana, se você quiser aprender inclusive sobre vieses, clica no link da descrição, a gente tem aula específica falando sobre viés. O primeiro deles é o viés da ancoragem. Esse aqui não está necessariamente em ordem, mas esse aqui é um dos piores, porque você fica... Lembra aquele amor que você já viveu, que você quer reviver ele para sempre? E nem sempre é o que vai acontecer. Não quer dizer que vai ou não vai acontecer, precisa ter muita atenção, mas o que acontece? É comum o investidor ficar preso ao preço que pagou. Então ele começou a comprar tal ativo, estava a R$ 30 e foi caindo, e foi caindo, e foi caindo, e ele fica com aquele 30 na cabeça, ele quer voltar para os R$ 30, e às vezes ele nem sabe por que ele quer fazer isso, ele só quer voltar naquele preço que ele pagou. Porém, você tem que ver como esse ativo está se comportando. O foco excessivo no valor de entrada vai travar decisões inteligentes. O mercado não se importa quanto você pagou. No longo prazo, o que importa são os fundamentos atuais. Eu sempre falo aqui, eu vejo pessoas recomendando, pessoas falando ou tirando sarro. Existe uma linha de raciocínio que, se caiu o ativo, você deve vender porque você não vai recuperar no mesmo ativo. Existe uma outra linha de raciocínio que diz que você tem que segurar o ativo porque o ativo vai retornar. E eu acredito que tudo depende de como está montada a sua carteira, depende de qual é a sua estratégia e depende especificamente do que aconteceu com aquele ativo. Se foi o mercado que caiu, se foi alguma especulação genérica, alguma especulação política, alguma especulação que não tem a ver diretamente com o ativo, pode ser que ele retorne, como também pode ser que não. Talvez o baque tenha sido tão grande que ele vai levar muitos anos para retornar e talvez nem retorne. O que você precisa é fazer uma análise sem essa ancoragem. Esquece o preço que você pagou lá no início e você vai olhar os fundamentos atuais. Esse ativo que eu tenho continua com fundamento? Você continua acreditando no ativo? Se você acreditava no 30, você continua acreditando no 15? Continua acreditando no 10? Se sim, você segue. Essa decisão é única e exclusiva sua. Você não pode olhar a recomendação. Ah, a partir desse mês o BTG recomendou que tal ativo não deve sair da carteira. Você vai e vende. Aí passa 3 meses, o BTG vai recomendar compra de novo. Daí você tinha comprado no 30, vendeu no 15 e recomprou no 25. É isso que não pode ser feito. Por isso que a gente fala e por isso que às vezes eu sou até insistente em ficar mostrando a Start Grana, porque a gente tem, ó, aqui, deixa eu ver se eu consigo apontar, ó, aqui, aqui, ó, bem aqui assim, ó. O primeiro item é carteira Smart, é uma carteira inteligente. Com essa carteira que a gente monta antes de começar a investir, nós já vamos prever tudo o que vai acontecer na carteira. Esses ativos, eles vão ser escolhidos a dedo. Nós temos uma caixinha de ativos perenes, uma de ativos de crescimento, uma de ativos de oportunidade. Dentro dessas classes, dessas caixinhas, a gente já tem pré-definido as decisões que a gente vai tomar. Se um ativo de oportunidade caiu 30, 40%, ele já era de risco, não compensa talvez você continuar com ele. Agora, um ativo de longo prazo que você colocou na sua carteira pensando em 20 anos, em 30 anos, e aí você vai vender um mês depois porque ele caiu 15%, não faz sentido. Desde que não tenha acontecido nada com a empresa. Às vezes aconteceu, mas você não pode ficar ouvindo boatos e achar que isso que vai mudar. O problema do viés também é que ele é muito baseado em boatos. Pessoas que dizem que sabem o que estão fazendo e elas não sabem merda nenhuma do que estão fazendo. Aversão à perda, dor no curto, prejuízo no longo. Medo de perder faz vender bons ativos cedo ou manter ruins esperando voltar. Foi o que eu acabei de comentar aqui. Oscilações fazem parte do caminho. A volatilidade não é perda se você segue o plano. Se você tem a sua carteira de investimentos bem estruturada, bem montada, você já sabe como tomar essa decisão. O problema é que tem muito investidor que ele tem essa aversão e aí ele vai se descontrolar, ele não vai tomar uma boa decisão e aí, pelo medo de perder, começou a cair o ativo que ele tinha. Ele vai vender bons ativos e vai manter ruins, esperando voltar. Esse aqui é o princípio da ruína, de você perder dinheiro, então precisa
tomar muito cuidado para que isso não ocorra. O terceiro viés é o excesso de confiança. Eu postei alguns dias aqui no canal um vídeo falando sobre já sei. Dá uma pesquisada nos vídeos que você vai encontrar. É aquela pessoa que acha que já sabe tudo, você tenta alertar ela, não, eu já sei. Acontece isso muito comigo, as pessoas vêm falar sobre investimentos, às vezes estou falando sobre cripto, eu vivo isso no dia a dia, eu trabalho com isso, a minha vida é pesquisar investimentos, é conhecer coisas novas, e aí você chega pro cara que trabalha lá na padaria, amassa pão todo dia, quase que eu comentei aqui, eu não posso comentar, quase que eu entreguei uma conversa que eu tive. Mas aí o cara chega na padaria, tá lá o padeiro amassando o pão lá, sovando. E aí você fala, pô, você viu que o ciclo tal do Bitcoin a gente tem mais um. Ah, não, o ciclo acabou. Daí você fala, não, mas baseado nisso. Não, acabou, não vai mais subir. Não, eu sei, mas é que com as pesquisas que eu fiz, com todos os dados históricos, com o que vem acontecendo na economia, os ciclos, você explica tudo. Não, mas não vai subir mais. Porque já foi, já vendi, já realizei tudo que eu tinha. Então, assim, a pessoa ela acha que ela sabe, ela é dona do mercado, todas as decisões, o mercado financeiro, o Nicolau Copérnico, lá, o mundo gira em torno da pessoa. E aí é o grande risco de você, eu não posso falar aqui de você, ó, dentro do mercado financeiro, é porque você já sabe. Para que você vai assinar Start Grande? Você já sabe o que vai acontecer. Por que você vai estudar investimento? Você já sabe. Você não pode ser isso. Se você é assim na sua vida, pare de fazer. Eu fico olhando aqui porque eu preciso saber se eu tô enquadrado ou não, que às vezes eu tô desenquadrado, eu olho na minha câmera aqui. Superestimar a capacidade leva a riscos desnecessários. Olha isso aqui, ó, concentrar demais, operar demais, ignorar alertas. Isso aqui acontece muito quando vem gente perguntar para mim sobre política. Ah, mas aconteceu tal coisa com o presidente. O que você acha que vai acontecer na bolsa? Eu falo, nada. Ah, mas fulana foi presa e fugiu do país. O que vai acontecer na bolsa? Nada. Ah, mas o Brasil tá quebrando. E a ação que eu tenho lá para longo prazo, o que vai acontecer? Nada. Pode acontecer? Pode. Mas a gente precisa entender o mercado, entender o que está acontecendo, independente do que eu acho. Não sei se eu estou conseguindo explicar, independente da minha opinião, do meu viés. Eu, por exemplo, para quem não me conhece, nunca entrou no canal, está assistindo o vídeo pela primeira vez. Eu sou de direita. Mas se o governo ou qualquer pessoa ou qualquer cidadão, enfim, sentar na minha frente e começar a explicar sobre a esquerda, eu vou ouvir. Eu posso ter uma opinião, talvez eu não mude minha opinião. Dentro dos investimentos eu mudo, porque eu sei que eu, Rafa, pessoa física, CPF é uma coisa, eu tenho minhas crenças, eu não vou mudar minhas crenças. Eu tenho minhas crenças sobre muitas coisas que ele é o que aconteceu durante a minha vida, desde quando eu nasci até hoje, toda essa bagagem que eu adquiri na minha vida, eu transformo em consciência, em pensamento, em decisões particular. Isso sou eu, isso é o Rafael. Agora, dentro do mercado financeiro, não sou eu. Pouco importa o que eu penso, o que eu acho. Ah, o Bitcoin está no ciclo. Dane-se o Bitcoin. O que eu acho do Bitcoin não quer dizer que vai acontecer. A minha leitura é essa, mas você precisa ouvir outras leituras. Por exemplo, eu trouxe aqui no Giro Grana, não recordo quem que foi, que falou que o Bitcoin vai fazer 440 mil dólares nesse ciclo. O outro já falou em 550. Existe dados, existe uma lógica muito grande para isso acontecer. Se eu fosse colocar em peso, e aí eu estou explicando aqui a minha visão para a gente conseguir entender o que é o excesso de confiança. Na minha visão, não passa de 135 mil, olha só. Quer dizer que eu estou pessimista? Não, estou extremamente otimista. Dentro desse ciclo é 135 mil. Pode chegar a 150, 180? Pode. Estou preparado se chegar? Sim. Eu já tenho uma estratégia do que fazer? Sim. Eu vou revisar essa estratégia durante for acontecendo? Sim. Se não acontecer, eu sei o que fazer? Sim. Se chegar nos 550, eu sei o que fazer? Sim. Provavelmente eu vou me arrepender porque a minha estratégia está muito antes disso, a minha tomada de decisão. Mas faz parte. Eu vou dar um exemplo que não é, tá? Só tô chutando. A minha estratégia é realizar no 180. Eu não tomo o preço do Bitcoin como decisório, mas imagina que o mercado chegou na situação de 180 mil dólares do Bitcoin. Eu vou realizar. Uma hipotética. E o mercado foi a 550 mil. Tudo bem, aconteceu. Eu tinha a minha decisão, mas não é um excesso de confiança.
O excesso de confiança seria o quê? Eu acreditar que o Bitcoin vai chegar nos 550 e eu ficar esperando isso, cruzar os braços e ficar aqui, opa, o Bitcoin vai chegar a 550. E aí ele chegou a 380, eu não vendo, não realizo, não faço nada. Porra, eu tô com 5 vezes, 10 vezes lucro. Ah, não, não vou realizar porque vai chegar no 150. Entende a diferença do excesso de confiança? Eu tenho uma decisão a tomar dentro dos meus investimentos, mas eu não sou extremamente confiante. Eu posso estar errado, e eu sei que eu posso estar errado. Uma outra pessoa pode estar certa, inclusive na política, em qualquer lugar. Nós temos que estar aberto a ouvir os outros. Quando você faz isso, você evita esse excesso de confiança. O mercado pune quem não respeita o jogo. Presta atenção nisso. Porque imagina que você está lutando com um cara que não tem excesso de confiança e você tem excesso de confiança. O cara que não tem excesso de confiança, ele sabe que pode dar merda. Sabendo que pode dar, ele já se precaver. É como se você for viajar, pegar a estrada, levar um kit de primeiros socorros, levar um macaco para trocar o pneu, você levar uma espuma. Para quem viaja de moto, você viaja, leva aquela espuma que preenche o pneu, porque é difícil você achar um borracheiro, ainda mais de moto no meio da estrada. Você consegue. É você ficar prevenido, é você levar uma luva, levar uma jaqueta, uma japona para um dia de frio. Isso é você estar prevenido dentro do mercado. Ah, hoje vai fazer sol, não vai chover. Você está em Curitiba e vai tomar um toró. Então não tem excesso de confiança. Eu falo japona porque aqui em Curitiba a gente fala japona, né? Antigamente se falava, eu falo até hoje, falo pro meu filho pôr japona dele. Eu sempre falo do meu filho, não falo o nome dele. O nome do meu filho é Ian, tem 6 anos. E eu tinha um grande amigo que eu sempre falava de japona pra ele, ele era japonês, e eu chamava ele de Japão, porque ele era o japa grande é Japão, né? Todo mundo chama os japas de Japinha, eu chamava ele de Japão. Efeito manada, esse aqui, eu acho que é o... Eu não sei nem como explicar, esse aqui é o suprassumo do do afegão, do gafanhoto médio brasileiro, que ele não sabe tomar decisão, ele não quer pesquisar, ele não quer estudar, ele tem o excesso de confiança, tem os dois, né? Na verdade tem todos aqui, mas ele tem o excesso de confiança, e aí ele vai no efeito manada. Ah, agora sim, agora aquele cara lá do Twitter que eu sigo ele postou que o Bitcoin vai subir. E aí eu vou comprar. Ele postou que o Bitcoin vai cair, agora eu vou vender. Todo mundo começou a vender cripto, vou vender. Todo mundo começou a comprar, eu vou comprar. Aí o padeiro começou a comprar, o padeiro socando pão e comprando cripto. Ah, agora Petrobras vai cair porque daí ele começa a vender. E Petrobras agora vai subir porque você vai perder dinheiro. Eu tô fugindo muito do roteiro, né? Seguir a multidão cega. Então o cara que compra na euforia e vende no pânico, ele vai fazer nhaca no mercado. E lembre-se, sempre que você fizer nhaca no mercado, você está transferindo seu dinheiro da sua mão para quem não faz, para quem não passa por esses vieses, para quem estuda, para quem assina Startgrana, para quem está buscando novas formas de investir, para quem está atento ao mercado. É matemática, não tem como. Se o lucro está indo para a mão de uma pessoa, ele está saindo do bolso de outra pessoa. Não é exatamente assim, mas digamos que grande parte das coisas, de uma forma mais básica para as pessoas entenderem, é assim que funciona. Quem copia decisões sem critério vive pulando de galho em galho. Eu fiz um comentário aqui num vídeo anterior também falando do Luiz Barsi, o cara que copia a carteira do Luiz Barsi, que tem 3 bilhões investido, e ele tem 10 mil reais, ele quer ter o mesmo resultado que o cara. Ah, o Barsi vendeu, saiu uma nota. Só que a venda do Barsi foi há 4 meses atrás, a nota saiu agora. Mas ele quer seguir, ele tem que seguir o Barsi, porque ele leu que ele tem que seguir os melhores investidores, então ele segue o Barsi, ou copia a carteira do Warren Buffett também. Tem uma estratégia, fuja do oba-oba, fuja da especulação, fuja da falação no mercado. E o único jeito de você fazer isso, existe duas formas. Uma é tendo experiência. Experiência é você indo para a batalha, indo para o mercado financeiro, entendendo como as coisas funcionam, levando na cabeça e aprendendo. Mesmo assim, tem gente que não aprende, mas a tendência natural é que você aprenda. O aprendizado, ele chama-se
experiência. E a segunda forma é você estudando. Você precisa fazer as duas coisas, é teoria e prática. Você precisa aliar essas duas coisas. Rafa, eu consigo fazer sem estudar e sem experiência? Não, porque a partir do momento que você estiver investindo, você vai adquirir experiência. Se você não aprender com a experiência, é porque faltou essa parte aqui, ó, faltou o conhecimento. Como que você conhece? Com a Start Grana. A gente ajuda a fazer isso. A gente dá uma mão para você. A gente empurra você. A gente dá um embalo. Tem aqui embaixo, além do link da Start Grana, tem o link do Mapa Grana. O Mapa Grana é eu ajudando você a investir. E tem o link também da Grana Investimentos, que é um escritório não tradicional de investimentos que estamos iniciando agora também, que é para a gente dar o controle dos seus investimentos. É você sair da assessoria de investimentos e você ter o controle sobre o seu dinheiro. Nós vamos ensinar você a ter o controle do seu dinheiro. Você, a partir de agora, você tem a possibilidade de tomar as suas decisões com auxílio e com toda a experiência de nós da Start Grana. E o quinto viés é o viés da confirmação. Só ver o que quer. Ignorar os dados contrários enfraquece a sua análise. E apego a ideias te impede de corrigir o rumo. Isso aqui acontece com a pessoa, principalmente o iniciante. A maioria dos viés acontece com os iniciantes, é até um pouco óbvio isso. A pessoa começou a estudar sobre determinado tipo de investimento, determinado tipo de ativo ou setor, e ela fica vislumbrada, porque ela nunca tinha acessado aquele mundo, nunca tinha acessado aquele conhecimento. O que acontece com isso? Quando você fica estagnado, geralmente é porque a pessoa fica estagnada. Então ela achou um setor na bolsa, ela fala, esse setor é o setor que vai dar lucro para os próximos anos. Vou dar um exemplo aqui da inteligência artificial que eu tenho falado bastante, está bastante na moda. Então ela pensa, a inteligência artificial vai ser o futuro, vou começar a investir em inteligência artificial. E ela fica inteligência artificial, e vai. É só uma hipótese. Daqui 10 anos, os países conseguiram controlar e bloquearam e virou proibido e não existe mais inteligência artificial. Você perdeu todo o seu patrimônio que você tinha. Porque você foi muito a fundo, você não olhou outros dados, não fez outras análises. Um exemplo que acontece também é com a energia eólica, energia solar. A pessoa vê, vai ser o investimento da vida, e aí depois ela vê que não é tudo isso, ou acaba não percebendo que estava enviesada e acaba perdendo dinheiro nos investimentos. Então você precisa retirar essa confirmação, porque a partir do momento que você adota uma crença naquele ativo, tudo que você lê contrário, primeiro que você vai repelir, você vai expelir o que é contrário, você não vai querer acessar a informação contrária. Isso acontece muito na política, você tem o teu viés político, você não lê a informação da esquerda, você não lê outro tipo de informação. Ou mesmo que você esteja lendo, você já julga toda a informação como sendo errada. A gente vê muito fazendo isso. Eu, inclusive, fiz um vídeo aqui comentando uma notícia na época que saiu, foi do Pix, que começou. Eu acho que com o Perini foi o primeiro influenciador que ele não leu o que estava postando, compartilhou uma besteira, depois ele ficou com vergonha de corrigir, e aí já tinha tomado conta, e aí foi toda aquela ladainha lá que aconteceu, e eu fiz o vídeo falando a favor, entre aspas, do governo, porque não havia nada de errado naquilo. E as pessoas estavam falando que seria taxado, enfim, aconteceria um monte de coisa. Você precisa retirar esses vieses para saber interpretar as coisas, ou ter o menor viés possível na hora da interpretação. Problemas e vieses a gente sempre vai ter. Eu tenho os meus. Eu acredito que as energias, justamente por causa da inteligência artificial, futuramente vão tomar conta, vão crescer exponencialmente. Só que eu não posso acreditar cegamente nisso e achar que só as empresas de energia elas vão sobreviver daqui para frente, ou mesmo que eu acredite em outros setores, eu acreditar cegamente no setor da energia. Pode surgir novas tecnologias, as empresas atuais podem quebrar, muita coisa pode acontecer. Então a gente tem que sempre trabalhar com a ideia de que pode dar errado. Eu acho que o melhor jeito de você conseguir quebrar um viés é você contrariar a sua opinião, contrariar a sua visão. E se for o contrário, o que poderia ser? É mais ou menos aquela pessoa que casa já pensando na separação para ela conseguir se prevenir de uma possível separação. Quais são as atitudes que eu tenho que tomar? Se minha carteira der errado, se esse setor que eu estou investindo não der certo,
E aí você começa a colocar travas dentro da sua carteira, aí você começa a entender que você tem que criar proteções e as coisas começam a acontecer, e para que isso aconteça, a gente tem a Start Grana, que pode te auxiliar nos investimentos. Valeu, é isso, muito obrigado, até a próxima, tchau!